Deputado federal Jorge Sola, boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado, está me ouvindo? Estou ouvindo, está me ouvindo? Agora sim, muito bem. Boa tarde, prazer falar com o senhor, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Prazer nosso. O sinal não está muito bom não, mas está dando para ouvir. Um abraço aí para vocês. Muito bem. Muito bem. Pedi o senhor só para aproximar mais um pouquinho o microfone do celular, porque está ficando distante o som aqui, a gente está ouvindo com certa deficiência, para melhorar aqui o nosso contato. Oi, está ouvindo? Agora sim, agora está bom. Ok. Muito bem. Deputado, foi o tema, né? Foi o mote dos últimos dias na política do Brasil, a PEC da blindagem, né? A PEC da blindagem que colocou na verdade a PEC da bandidagem, então, né, que colocou aí, né, a população brasileira contra a aprovação. 353 parlamentares votaram aí em primeiro turno, outros 134 deputados votaram contra, e me parece que o senhor foi um desses deputados, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o assunto. O sinal não nos permite. Qualquer investigação, qualquer apuração, qualquer julgamento, de qualquer natureza. Imagine que o parlamentar, ele só poderia ser investigado por qualquer tipo de crime se tivesse aprovação dos seus colegas do parlamento em voto secreto. Quase que, como diz o povo, ia acabar em pizza, né? Isso era tanto que essa PEC ficou conhecida como a PEC da bandidagem. Inclusive, os chefes do crime organizado, os chefes do tráfico, das quadrilhas, iam ser candidatos nas próximas eleições para obterem essa blindagem, essa proteção, esse salvo-conduto contra o crime. Infelizmente, nós tivemos a maioria dos parlamentares na Câmara aprovando esse absurdo, e felizmente nós tivemos no Senado a oportunidade de derrubar e sepultar essa PEC da bandidagem, e graças ao povo brasileiro. Tenho que parabenizar o povo que foi às ruas de todo o Brasil manifestar a sua indignação, manifestar a sua posição contrária a esse absurdo. Prevaleceu essa pressão popular, e o Senado, até os bolsonaristas, até aqueles que defendiam até sexta-feira a PEC da bandidagem, tiveram que votar contra. Nada como a força popular para garantir a sobrevivência da democracia. O senhor entende que a força popular acabou inibindo, acabou fazendo com que muitos deputados que votaram a favor, na segunda-feira já estavam gravando vídeos aí se desculpando com a população e dizendo que não entenderam direito a questão, né? A pergunta geralmente como é que um deputado vota numa PEC onde ele não conhecia todos os detalhes? Tem uma coisa diferente no meio disso tudo, né? Não tinha nem o que dizer de algum texto muito difícil de entender, né? Alguém que não conseguia entender aquele texto é porque não sabia ler, e eu acredito que não tenha nenhum deputado que não saiba ler. O texto, ele era mais claro do que isso possível. Ele dizia, com todas as letras, de que nenhum parlamentar, e tem mais, que presidente de partido poderia ser investigado ou julgado sem ter aprovação para tanto do parlamento, por maioria e em voto secreto. Qual é a dúvida que tem isso? Ou ele vai dizer que não sabe ler, né? A única forma de justificar que votou sem saber é ele disser que não sabe ler, o que não é o caso, né? Então, houve sim má fé, houve vontade desses parlamentares de se protegerem, né? Porque diz que quem não deve não teme, e quem deve teme muito. É o caso dessa turma aí, que deve muito e estão com medo. A Polícia Federal está liberada, né? O governo Lula não tem
cadeia não tem pressão para a Polícia Federal não investigar. Então, a pressão popular, o senhor acha que teve um papel fundamental nesse momento? Sempre. Sempre é importante, sempre é indispensável. Cadê ela? É indispensável. Sabe por quê? Porque dos 513 parlamentares que nós temos lá, só um minuto. Oi. Pois Tá não. ouvindo? Então agora sim, melhorou ainda. Pronto. 513 parlamentares que nós temos na Câmara de Deputados, apenas 130, na melhor das hipóteses, 140 apoiaram o presidente Lula e defendem o povo brasileiro. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Então, eu podia baixar um pouquinho? Então, a gente só consegue aprovar algo que preste quando vem pressão de fora. Foi assim com o piso da enfermagem, foi assim com todas as legislações que a gente obteve conquistas. E quero, inclusive, aproveitar a grande audiência de vocês para convidar para a próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, está na pauta a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Precisamos exercer toda a pressão possível nas redes sociais, nas ruas, para garantir que a gente consiga aprovar essa medida, que é talvez a mais importante que pode ser aprovada nessa legislatura. São milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, deixando de pagar imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e redução de impostos para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.300. Isso é muito importante. O presidente Lula colocou na campanha eleitoral que iria colocar o pobre no orçamento, ia colocar o rico no imposto de renda. Colocar o pobre no orçamento é voltar ao Minha Casa Minha Vida, como já voltou, geração de emprego, estamos com o menor desemprego da história, valorização do salário mínimo, mais recursos para a saúde, para a educação. E agora botar o rico no imposto de renda, isentar o pobre de quem ganha até R$ 5.000 e cobrar de quem ganha 100 mil, 200 mil, que hoje não paga imposto. Então essa é uma pauta importantíssima e vamos precisar de muita pressão, muita cobrança, porque os mesmos que votaram na PEC da bandidagem não querem votar na isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Agora, deputado, tem uma outra situação também, a questão da PEC da anistia, né? Como é que o senhor está vendo a tramitação aí no Congresso? Em que situação se encontra no momento? Olha, essa medida para tentar anistiar os golpistas, eu diria a você que com a derrota da PEC da bandidagem perdeu força. Porque eles tinham feito uma grande aliança entre os que têm medo de ser preso e os que querem reduzir a pena dos que já estão presos, né? Aí juntaram os golpistas com os bandidos para tentar aprovar uma blindagem para a bandidagem e uma anistia para os golpistas. Felizmente, a PEC da bandidagem já morreu no Senado. Nosso senador Otto Alencar matou no peito, chutou ela para longe e enterrou de vez. E agora nós estamos enfrentando ainda, né, essa ameaça aí de anistiar quem tentou demolir o Estado de Direito, quem tentou assassinar o presidente Lula, que tentou matar o vice-presidente Alckmin, que tentou explodir caminhão-tanque na porta do aeroporto de Brasília, que depedrou a sede dos três poderes, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. Coisinha pouca, né? É igual ladrão de galinha, é igual você roubar um celular para pagar um prédio de comida. A mesma coisa, destruir o prédio dos três poderes, tentar matar o presidente, é tudo igual. Coisa tão banal, né? Estou até com pena desses golpistas que foram condenados. Essa, infelizmente, é a realidade, né? Quando essa turma, o interessante é essa turma lá na Câmara de Deputados, todo dia é pregando aumentar a pena para o cara que rouba uma galinha para matar a fome do filho, aumentar a pena para o cara que rouba um celular para pagar uma dívida. Agora, quando os caras tentam matar o presidente da República, tentam derrotar o Estado de Direito, tentam demolir a democracia, tentam destrói, ataca patrimônio público, aí tem que ter anistia. É impressionante a cara de pau, você não acha, não? Bom, com relação à questão das imposições aí do presidente americano, Trump, como é que está a situação, essa aproximação de Lula e que se fala nas redes sociais, aí na imprensa de um modo geral, ela já está acontecendo? Qual é o posicionamento hoje, sobretudo do presidente e do partido?
Então, foi bom você lembrar isso. Duas lembranças aí que você me trouxe nessa pergunta. Primeiro, a questão de presidente do partido. Você sabe por que que entrou presidente de partido na proposta da PEC da bandidagem? Por causa do Rueda, que é o presidente do União Brasil, do partido de Assemineto. O Rueda está morrendo de medo de ser investigado e ser preso, porque inclusive já pegaram jatos deles usados pelo PCC, já pegaram um bocado de contravenção dele. Aí o Rueda exigiu botar os presidentes de partido na blindagem, na PEC da bandidagem. O Rueda, volta a lembrar, presidente do União Brasil, partido de Assemineto, que por sinal não abriu a boca para falar contra essa questão da PEC da bandidagem. E agora aí, essa questão das pressões dos Estados Unidos contra o Brasil, taxação das nossas exportações, penalidades para o juiz Alexandre de Moraes do Supremo, que isso é traição, isso é crime de lesa pátria, isso é espionagem, isso é o que há de pior crime que diz respeito à nacionalidade, o que diz respeito a relações internacionais. Nos Estados Unidos, quem é traidor da pátria, quem é pego com pressões sobre o seu próprio país, quem estimula um outro país a fazer sanções econômicas e políticas contra o seu país lá, é cadeia, pena de prisão perpétua ou pena de morte. Nos Estados Unidos não passa a mão na cabeça de traidor, de espião, não. O Bolsonaro foi para a mídia, você pode procurar aí na revista Veja de março e outros veículos, ele disse que entregou as informações que ele obteve quando presidente para a turma de Trump. O filho dele é réu confesso, fez várias gestões e de forma até se orgulhou quando conseguiu 50% de taxação contra os produtos brasileiros. Isso é tramar contra o Brasil, contra a economia nacional, contra a população brasileira. Isso é crime, isso é espionagem, é traição. Lá, repito, seria pena de morte ou, no mínimo, prisão perpétua. Aqui eles ainda serão julgados. O Eduardo Bananinha mesmo, essa semana passada, já foi indiciado e com certeza será julgado também sobre essas pressões. Enquanto isso, o Lula deu um show na ONU, não é não? Eu estava comentando essa semana que por mais que a gente conheça o presidente Lula, sempre a gente fica, né, impressionado com a capacidade do nosso presidente, né? Ele fez um discurso histórico. É aquele discurso que você tem que guardar e ouvir toda semana para marcar, né, não só a emoção que ele transmitiu ali, mas um cara presidente de um país como o Brasil chegou lá e chamou quem tinha que chamar de genocida, né? Ele disse nada justifica o genocídio que está acontecendo com os palestinos na faixa de Gaza. Chamou de genocídio o Estado israelense, chamou de genocida os que compactuam com o assassinato dos palestinos em Gaza, com o uso da fome como arma de guerra. Citou, condenou, atacou as medidas que os Estados Unidos estão tomando nas taxações internacionais econômicas, atacou os bolsonaristas que estão lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, passe com tranquilidade, mas com muita firmeza, né? Isso, não tenha dúvida, se eles achavam que o Brasil ia se intimidar dessas pressões, quem está perdendo, na verdade, são os Estados Unidos, eles estão perdendo mais do que nós. O Brasil está conseguindo ocupar mais mercados, ampliando a exportação de vários desses produtos para outros países, e os Estados Unidos aumentando a inflação, enquanto a nossa inflação está reduzindo. Se eles achavam que o Brasil ia se intimidar por essa trama da extrema-direita fascista, perderam a oportunidade de ter uma relação mais saudável entre os países. Vamos falar de Bahia? Vamos falar de ano que vem, 2026, eleição. Como é que está a situação do partido aqui na Bahia? Como é que o senhor vê a situação momentânea? Rapaz, vou lhe dizer uma coisa aí. Hoje é dia 22, né? 26. Oh, desculpe, 26. 26. 26 de setembro. Estamos a quase um ano das próximas eleições. Pode escrever aí, Jerônimo vai ser o governador reeleito com a maior frente que já teve na história da Bahia. É
confortabilíssima a situação dele. A quase totalidade, se não a maioria absoluta, dos que prefeitos, lideranças que apoiaram a Semineto na eleição passada já estão ou já estão caminhando para apoiar Jerônimo. Isso você não tem a menor dúvida. Ele tem um estilo extremamente carismático, uma pessoa que sabe abraçar, sabe trazer para o seu lado, sabe apoiar. E muito diferente do que é o herdeiro, né, daquele que se orgulhava de governar a Bahia com um saco de dinheiro na mão e um chicote na outra. Infelizmente esse tempo passou, não prospera mais. Nós temos um governador. Caiu aí a ligação? Luiz Carlos, perdemos o contato, né? Acho que perdemos o contato aí com o deputado. Tá ouvindo, deputado? Infelizmente. O deputado tá em viagem, né, Adalberto? Por isso essa instabilidade aí na ligação. Instabilidade na ligação, mas a gente já deu pra gente entender. Já concluiu, né? Até porque já tá chegando no finalzinho do nosso programa. Exatamente. Mas já deu pra abordar os tópicos que a gente queria abordar, né? Valeu, então. De qualquer forma aí, né, valeu aí a participação do deputado Jorge Sola, aí, mandar um abraço para Edísio Nunes, né?